Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Começando a semana bombando, porque a Polícia Civil não para. E hoje nós vamos começar a semana assim, falando de polícia, de operação, porque os policiais aí estão atuando em todos os lugares do estado, combatendo a criminalidade, corrupção e tudo que é de ruim nesse estado. A Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, estão atuando juntas. Do que você está falando, Grace? Nós estamos falando de uma operação que está dando, olha... Começou na quarta-feira passada e ainda está em andamento, inclusive pode ir até para as mãos da Polícia Federal o caso, que é a Sepulcro Caiado. A Sepulcro Caiado está investigando aí o desvio de mais de 21 milhões de reais da conta única do Tribunal de Justiça. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o delegado Pablo Carneiro, que é adjunto titular da Delegacia de Estelionato. Tudo bem, delegado? Tudo bem, bom dia, Grace, bom dia, ouvintes. Vou tentar explicar um pouquinho mais sobre essa operação, né? Rapaz, delegado, que operação, né? Só bicho grande nessa operação. Como que vocês, quanto tempo foi vocês aí investigando para chegar nesse grupo de pessoas que é um grupo diferenciado, né? São advogados, são empresários. Então, eu falo que essa operação ela foi diferente de tudo que eu já trabalhei ali na Estelionato, né? Normalmente a gente consegue... concluir operações, e às vezes demoram muitas operações que envolvem fraudes eletrônicas, né? A gente tem aqui no Mato Grosso, que infelizmente, é um grande centro aqui de golpistas. Nós temos muitos golpistas aqui que aplicam golpes no Brasil inteiro. E aí essas operações, que nós deflagramos várias já nos últimos meses, nos últimos anos, são operações um pouco mais lentas, e às vezes nós conseguimos efetuar a prisão ali de algumas pessoas que não têm, às vezes, não são numa classe social tão elevada. Então essa operação Sepulcro foi completamente oposto de tudo que a gente trabalhou. Primeiro, no nível na classe social desses alvos que foram presos, todos são de uma classe social de média alta, e essa operação também ela correu muito rápido. Foi aproximadamente 60 dias de investigação, que nós, desde da comunicação dos fatos ali para a Delegacia de Estelionato até o efetivo cumprimento ali dessas buscas. Então, assim, para a gente também foi uma experiência bem bacana para esse tipo de investigação que a gente conseguiu desenvolver nessa operação. Qual foi o estopim ali que desencadeou a operação? Foi uma simples denúncia que chegou para vocês? Exatamente. Na realidade, um cidadão, ele foi fazer uma compra no mercado aqui de Cuiabá, e aí ele notou que ele não conseguiu fazer o pagamento porque a conta dele estava bloqueada. E aí ele pediu para um advogado amigo dele entender o que estava acontecendo. E aí esse advogado informou para ele, olha, você tem... sua conta está bloqueada por conta dessa ação, é uma execução, só que você tem mais 9, são um total de 9 ações contra que essa mesma parte entrou contra você. E dessas 9 ações, 7 já foram pagas. Aí essa pessoa assustou quando ela descobriu que esse valor em tese pago por ele já ultrapassava ali R$500 mil. Ele falou, olha, eu não tenho nem condição financeira de realizar esse pagamento, e essas dívidas também não foram quitadas por mim, não são dívidas reais. Uhum. E aí então essa pessoa procurou a delegacia, inicialmente ele procurou a Delegacia de Combate à Corrupção, pensando ali que poderiam estar usando o nome dele ali para algum outro tipo de crime, uma lavagem de capitais. E a Delegacia de Combate à Corrupção tomou ali a primeira oitiva ali desse cidadão e constatou ali que de fato, de pronto ali a gente teria uma falsificação documental, por conta ali que ele relatava que essa procuração que constava nos autos ali era falsa, ele nunca tinha contratado aquele advogado que em tese estaria defendendo ele, então por isso que esse procedimento aportou ali, esse procedimento preliminar aportou na Delegacia de Estelionato. Então ali nós conseguimos ali aprofundar depois, com algumas outras diligências, realizamos outras oitivas, e aí nós identificamos que não só aquela procuração juntada era falsa. Nós conseguimos identificar que aquele comprovante de pagamento em tese juntado ali por essa parte executada, ele era falso. E então aí nós conseguimos ver que não era só uma lavagem de capitais, tinha ali uma verdadeira estrutura que estava sangrando os cofres do Poder Judiciário. Por quê? Uma das formas de você quitar uma dívida, a pessoa entrou com uma execução. Por exemplo, você entrou com uma execução contra mim, questionando ali um cheque não pago, uma nota promissória, entrou com uma ação de execução contra mim. Eu posso... para quitar essa dívida, fazer o depósito judicial. Olha só, Grace, você está me cobrando 100 mil, estou depositando esses 100 mil aqui na conta do Poder Judiciário, juntei o comprovante aos autos.
né? A partir disso, o juiz analisa aquilo ali e olha, o valor foi pago, beleza, vamos então autorizar os advogados da Grace a levantar esse alvará. Só que qual que era o problema, né? Como esse comprovante era falso, em tese não aportou dinheiro para ser resgatado depois. E aí que entrava o servidor do TJ, que se encontra foragido. Quando se juntava esse comprovante falso aos autos, ele movimentava, ele tinha por conta prerrogativa do cargo, ele entrava em contato com o banco que administrava essa conta antiga do tribunal, que tinha valores parados lá de muitos anos, de ações antigas, que não foram depósitos, que não haviam sido identificadas, e ele movimentava através de planilhas, falava para o banco, olha, movimenta esse valor para essa conta vinculada a esse processo, que era o processo que estava sendo objeto da fraude ali. Por que ele tinha que fazer isso? Para você fazer, no sistema de hoje do tribunal, para você fazer o levantamento de alvará, você tem que ter um crédito. Existe todo um sistema de controle de contas vinculadas. Cada processo ele tem uma conta vinculada àquele processo. Então, se ele não fizesse essa movimentação, não teria como o juiz determinar a expedição do alvará, porque a conta ia estar zerada. Então, esse servidor do TJ fazia toda essa movimentação. Olha, banco, movimenta para essa conta vinculada aqui. Eram movimentos que não iam para os autos, ficavam nos arquivos do Tribunal de Justiça. E por conta disso, depois dessa conversa, depois dessa identificação que nós tivemos dos comprovantes falsos, entramos em contato com a presidência do Tribunal de Justiça, explicamos toda a situação, e aí eles abriram as portas para a gente identificar essa movimentação que era feita através dessas planilhas, que aí sim nós conseguimos identificar quem era esse servidor responsável por fazer essa movimentação de dinheiro. Porque, como eu disse, nos autos a gente não conseguia visualizar essa... Muito bem maquiado, né, delegado? Exatamente. Muito difícil a gente identificar ali, poxa, eu tenho um comprovante e eu tenho um levantamento. Então, assim, até da primeira vez que nós sentamos para conversar com os gestores da conta única, eles falaram, olha, só há saque se houver crédito. Então a gente ficou assim entendendo, poxa, mas eu sei que esse comprovante é falso, então não houve esse crédito. Como que teve esse aporte de valores? Então aí debruçamos ali alguns dias ali com a ajuda dos servidores ali que controlam a conta única, e aí conseguimos identificar qual que era o fluxo correto, todo o fluxo ali que era feito pelo dinheiro, com a participação de ao menos um servidor ali que já foi identificado e a prisão dele foi decretada. O delegado, quando vocês atuam numa operação complexa como essa, que balança as estruturas de uma instituição como o Tribunal de Justiça, como que é feita essa comunicação? Vocês, por exemplo, quando vocês descobriram toda essa fraude, a partir desse pequeno caso, vocês já comunicam, por exemplo, o presidente do TJ, ou vocês vão fazendo ali e aí o presidente e as autoridades dessa instituição só ficam sabendo após a operação mesmo, junto com a gente? Então, na realidade, nesse caso aqui, a gente tem que deixar claro que, vamos pensar, quem que é a vítima desse caso ali? Quem que teve a conta saqueada? Foi o próprio Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça ali, ele figurava como vítima, né? Porque ele teve ali, por conta de um servidor dele, sim, mas ele teve ali esse prejuízo econômico dessa movimentação, dessa conta, do valor da conta única para a conta vinculada ao processo. No caso, esses 17 processos, né? Não foi um só. Nessa primeira fase, a gente destaca que foram 17 processos identificados. Então, ali, como a gente identificou ali que o Tribunal de Justiça seria vítima, entramos em contato, sim, com a presidência, até porque a conta única, essas contas do TJ, são vinculadas à presidência do TJ. Explicamos o caso ali dessa possível fraude, até porque a gente precisava, como eu disse, entender como que estava ocorrendo. Então, essas informações, como eu disse, muitas dessas informações a gente só conseguiu com a ajuda do Tribunal de Justiça. Então nós entramos em contato com o presidente, de pronto ele já deu um despacho determinando que todas as informações fossem prestadas para a gente ali de forma célere e foi o que de fato aconteceu. Nós temos ali servidores ali que viraram dias ali vasculhando todos os procedimentos ali para identificar esse fluxo. Então por isso que nós entramos em contato. Então assim, essa operação foi feita toda em coordenação com o Tribunal de Justiça, como eu disse, foi a verdadeira vítima desse caso. Quem é o chefão do Sepulcro Caiado? Quem era que mandava ali e o mentor intelectual e tudo? Olha, a gente ainda não... logo de pronto, assim, a gente na representação, a gente já pediu até o compartilhamento de provas com um possível inquérito complementar, porque a gente entende que
os fatos que já estavam postos já eram suficientes para fornecer elementos de autoria e materialidade contra esses suspeitos. Nesse primeiro momento, o que se apresenta ali, que essa estrutura, ela era, eu não vou falar assim que eram os chefões, mas tinha uma participação fundamental, esse servidor do TJ, um advogado em específico que ele atuava em todas as ações pela parte exequente, quem estava ingressando com as ações, e um empresário que ele tinha correlação com praticamente todas as ações ali, seja diretamente ingressando com as ações, através das empresas movimentadas por ele, mas como eu disse, de certa forma ele estava em praticamente todos esses 17 processos. Então a gente atribui a esses 3 indivíduos ali o núcleo central dessa organização criminosa. Esse que o senhor está informando que é o advogado, ele aí a suspeita da mãe e do irmão, ele inclusive saiu na imprensa, aí o senhor até me corrige, tá? No caso empresário, né? É o empresário, isso, né? Isso. E aí ele inocentou, né, o irmão e a irmã através de uma carta que ele Isso, lá na delegacia, a mãe e o irmão prestaram depoimentos, lá foram ouvidos ali no interrogatório, apesar deles terem o direito de permanecer em silêncio, de ser ouvidos em até 3 dias depois, eles quiseram falar naquele ato aí, naquele ato da prisão, e eles relataram que não tinham nenhum controle sobre aquelas 2 empresas que estavam no nome deles, e que de fato quem operava essas empresas era esse empresário. Ele não quis prestar declarações, a única coisa que ele queria consignar é que verdadeiramente ele que era responsável por essas 2 empresas. Então ali conversei com o advogado dele, sugeri que fizesse então, já que ele não queria prestar um interrogatório, que ele fizesse uma carta e eu juntaria no procedimento. E foi o que foi feito ali. Mas assim, isso a gente não... de uma primeira análise, eu não vou te afirmar que isso isenta totalmente a participação tanto da mãe quanto do irmão. Porque a gente tem que analisar assim, se existia, que a gente fala de uma cegueira deliberada, olha, tá no meu nome, eu não quero saber o que ele faz, mas eu sei que tem coisa errada. Exatamente. Então, assim, por mais que ele alegue ali que ele que administrava as empresas, a gente tem que saber ali se a pessoa, se essas 2, no caso a mãe e o irmão, eles teriam condição de saber, a gente fala assim, que no mínimo num dolo eventual, assumiram o risco de produzir aquele resultado. Então, assim, seria plausível, eles poderiam ter conhecimento que essa pessoa estaria movimentando essas empresas para esses fins de crimes. Então isso vai ser identificado. Então assim, essa carta dele não é determinante para eximir a responsabilização penal desses 2 indivíduos. Até porque o Código Penal, ele fala no artigo 23 que quem de qualquer forma concorre para um crime incide nas penas a ele combinado. Então se as pessoas emprestaram essas empresas para consecução de crimes, elas tendo a possibilidade de ter conhecimento que aquilo ali estaria ocorrendo, elas podem se responder por todos esses crimes que foram imputados ali nessa primeira parte. Certo. Delegado Pablo, a gente está aí com um takezinho da operação de vocês. Quantos mandados de busca e apreensão vocês cumpriram? Foram um total de 22 mandados de busca e apreensão e 11 prisões. Como eu disse, dessas 11, 10 foram efetivadas no dia. Dessas 10, 2 prisões foram feitas em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, porque esses alvos estavam de férias em Marília, que é a cidade natal desses dois advogados. Então, foi concluída busca na casa deles aqui, em Cuiabá, e a prisão efetivada lá em Marília. Então, assim, 22 buscas e apreensões e 10 prisões efetivadas, fora um bloqueio nas contas de todos esses alvos, sequestros de quase 50 imóveis, sequestro também de vários automóveis, inclusive veículos de luxo também foram apreendidos na ocasião, além de valores em espécie, dinheiro, reais, dólares, também foram encontradas algumas barras de ouro. Então, isso tudo foi arrecadado. Nossa. E está ali na delegacia aguardando a destinação agora. Então são pessoas que realmente elas têm um alto padrão, né? Exatamente. Fora a questão desse crime que movimentou cifras bilionárias, são pessoas que de fato possuem um patrimônio ilícito muito alto. São pessoas que vivem ali, possuem atividades lícitas, possuem um patrimônio realmente alto, mas se envolveram nessa trama criminosa, até por conta disso aí o nome da operação que foi sugerido por conta desse nível dessas pessoas aí que possuíam
na realidade, uma condição econômica bem abastada, mas se envolveram nesses crimes. O senhor acha que o perfil delas era de que, como elas são de alto padrão da sociedade, elas ficariam impunes? Não seria... Pois é, assim, a gente quando não... se analisa, assim... Isso acontece muito, né? O sentimento de impunidade, e ainda mais que isso foi cometido ao longo dos anos, a pessoa faz uma vez, viu que não deu nada, vai fazendo de novo. Mas assim, a gente fala que uma hora a conta chega. Isso pode demorar 1, 2, 3, 5 anos, ou nesse caso como foi agora, mas uma hora a conta chega. As prisões podem, vocês estão trabalhando aí para ser convertidas em preventivas? Como que está isso? Na realidade, assim, já foram prisões preventivas. Os mandados expedidos pelo juiz do NIPO aqui foram mandados de prisão preventiva. Nesse primeiro momento ali, durante a audiência de custódia, foi de uma advogada que estava gestante, já estava de 9 meses, o juiz converteu essa prisão preventiva em prisão domiciliar, e da mãe desse suspeito, desse que estava no núcleo principal, foi revogada nesse primeiro momento. Em relação aos outros alvos, durante a audiência de custódia, aportou ali no juízo uma decisão do STJ avocando todo o procedimento, então o juiz não deliberou sobre a manutenção ou não da prisão desses outros alvos que foram presos durante a operação. Até conversei que até na sexta-feira o STJ não tinha modificado essa decisão em relação a esses outros alvos. Não sei se teve no final de semana ou hoje alguma decisão em sede de habeas corpus. Agora sim, delegado, o senhor até me adiantou, né, Grace? O caso tem aí grande chance de ir para a Polícia Federal. Que o senhor explicasse para o nosso telespectador por que vai para a Polícia Federal. Então, o deslocamento da atribuição investigativa para o STJ não necessariamente inviabiliza porque assim, o STJ, a investigação vai ser presidida pelo STJ, só que ele conta com auxílio de forças policiais para concluir essas diligências, toda a expertise ali de investigação que pesa ser presidida pelo STJ, essa expertise é da Polícia Judiciária, ou da Polícia Federal, ou da Polícia Civil. O deslocamento para o STJ não necessariamente implica o afastamento da atribuição da Polícia Civil, mas até por conta de uma especificidade, a Polícia Federal, que tem capilaridade em todos os estados, ela possui um órgão lá em Brasília que é específico para acompanhar inquéritos que tramitam nos tribunais superiores. Nós temos exemplos aí na mídia de vários inquéritos que estão tramitando no STF, no STJ, então já existe um núcleo especializado lá em Brasília que cuida desses inquéritos. Até conversei, eu tive na sexta-feira, eu tive uma reunião já por videoconferência com esses colegas da Federal, até porque assim, como não teve essa decisão do STJ, olha, já determina a remessa das investigações para a Polícia Federal. A gente ainda não teve essa resposta, mas de qualquer forma a gente já se adiantou na conversa para tentar ver como que a gente faria até esse translado das apreensões. Tem várias apreensões aqui que estão custodiadas com a Polícia Civil, e até a própria conclusão desse inquérito, que ele deve ser concluído como de réu preso no prazo de 10 dias. Então a gente ainda está já conversando se essa conclusão já vai ser feita pela Polícia Federal, ou se a conclusão desse primeiro caderno investigativo vai ser feita pela Polícia Civil. Eu acredito que de hoje para amanhã a gente deve ter essa decisão aí do ministro do STJ que vai ficar com esse caso. Até na sexta-feira a gente não tinha essa informação, porque ele foi avocado pelo presidente, pelo ministro Herman Benjamin, e seria distribuído depois para algum ministro da Corte. Então eu creio que já deve ter sido feita essa distribuição, e agora de hoje para amanhã aguardar aí a decisão do ministro se vai de fato para a Polícia Federal ou se vai continuar aqui com a Polícia Civil. De qualquer forma, a Polícia Civil aqui do estado do Mato Grosso já se colocou à disposição da Polícia Federal para contribuir com todas as investigações, ali, o prosseguimento e qualquer informação que for necessária. E esse braço da Polícia Federal com esse núcleo lá em Brasília pode até desencadear novas fases dessa operação, né? Não. Porque aí o banco de dados deles é mais amplo, a atuação, como o senhor falou, da capitalidade, né? Exatamente. Que vai haver outras fases, isso é certo. Isso, como eu disse, sim, com certeza. Até porque, assim, possivelmente outros processos serão identificados, além desses 17, outras pessoas também
com certeza serão identificadas. E na representação que foi deferida aqui para o NIPO, a gente não pediu só busca e prisão. Nós temos também análise, o juiz deferiu análise de todos os dispositivos eletrônicos que foram apreendidos, então assim, todos os telefones, as nuvens também desses alvos. Os investigados. Exatamente. O juiz também determinou o afastamento de sigilo bancário, fiscal, desde 2017 até 2025. Então, assim, são muitas informações que vão ser agora trabalhadas. Então, ao menos mais uma fase é certeza que vai haver. Agora, sim, muita gente pratica o crime de estelionato confiando na mínima pena que esse crime está previsto lá na nossa lei. Uhum. Nesse caso, com esse pacotão de tanta coisa aí, o que vocês estão apontando que esses investigados cometeram para deixar esse mais robusto, para ver se eles realmente vão ser punidos? Estelionato assim, vai ser o menor dos problemas desses investigados, porque nós temos ali o crime de integrar a organização criminosa, ali uma verdadeira estrutura de organização criminosa, com divisão de tarefas entre os alvos. Nós temos o crime também de lavagem de capitais, falsificação de documento particular, falsificação de documento público, uso de documento particular, uso de documento público falsificado, falsidade ideológica, o próprio estelionato e até mesmo patrocínio infiel, por conta desses advogados que agiam ali de forma clandestina em nome desses clientes, fora o crime também atribuído ao funcionário público, do crime ali de peculato. Certo, delegado, obrigada pela sua participação. Nosso tempo já está bem estouradinho, mas eu queria parabenizar os senhores, porque tem que ter muita coragem para botar a mão nesse vespeiro, né? E aí já vamos anunciar aqui que tem mais fases. Quem aprontou que fique esperto. Com certeza, exatamente. Eu acho que essas pessoas que estão envolvidas, que sabem que estão envolvidas, eu sugiro que não durmam tranquilo nos próximos dias, que qualquer hora a gente pode dar um bom dia lá às 5 da manhã, ou a Polícia Civil ou a Polícia Federal vai dar um bom dia para esses alvos aí. Tá certo. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho da sua equipe e vamos atuando aí. Obrigada. Obrigado a vocês. Gente, segue o RDTVcast nas redes sociais e também se inscreve no nosso canal. Você viu aí, acompanhou, né? Vamos acompanhar o trabalho dos nossos policiais civis nessa ação. Boa semana, hein? Tchau.